Vamos lá para outro exemplo. Qual é o certo? Agora vamos a outra regência verbal do verbo agradecer. Qual o certo aqui? Agradecer a João ao auxílio distribuído ou agradecer a João o auxílio distribuído? Bom, geralmente quando você agradece não algo, você agradece a alguém. Agradecer a uma pessoa, certo? Agradecer a alguém, certo? Agradecer, na verdade, ele é um verbo que pede um complemento transitivo direto e também pede um complemento de transitivo indireto. Bom, quando você agradece a alguém uma coisa, alguma coisa, certo? Ou então você agradece a alguém algo, né? Você agradece a alguém algo. Então, agradecer ele pede justamente o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto. Na verdade, aqui, nessas duas frases, agradecer a João ao auxílio distribuído, temos basicamente a redundância da preposição a. Então, na verdade, aqui é um grande equívoco, porque agradecer ele pede um complemento direto e um complemento indireto. Então, o correto seria agradecer a João, a alguém, algo, o auxílio distribuído. Esse seria o correto. Já que agradecer, ele pede tanto um transitivo direto, o auxílio distribuído, e o transitivo indireto, que é a alguém, no caso aqui, a João, certo? Então, fique bastante atento a essa palavrinha aqui, agradecer. Então, vamos lá, só repetindo aqui basicamente, né? Então, agradecer, verbo transitivo direto, quando é coisa, né? Por exemplo, alguns sem teto agradeceram o nosso auxílio. No caso aqui, nosso auxílio seria coisa. Então, ele pede um verbo transitivo direto. Mas quando é pessoa, geralmente quando se refere à pessoa, é acompanhado de uma preposição a, né? Então, devemos agradecer a quem? Ao Padre Fábio pelas benções diárias, certo? Então, basicamente, esses verbos são bastante comuns em concursos públicos. Vamos para o próximo slide. Chamar. Chamar, ele tem um sentido aqui nessa frase. Chamei o professor de inteligente. Qual seria o certo? Chamei o professor de inteligente ou chamei ao professor de inteligente? Bom, chamar, a gente sabe que chamar ele tem vários sentidos, várias acepções, certo? No caso aqui, chamei o professor de inteligente, quer dizer, eu qualifiquei o professor de inteligente. Chamar aqui no sentido de qualificar alguém, certo? De qualificar, de atribuir uma qualidade a alguém. Então, eu chamei o professor de inteligente. Na verdade, aqui, chamar no sentido de qualificar alguém, de dar um sentido, dar uma qualificação a alguém, ele pede basicamente, ele é um gênero híbrido, quer dizer, é uma regência verbal híbrida. Tanto faz você dizer chamei o professor de inteligente, como chamei ao professor de inteligente, né? Então, tanto pode ser um verbo transitivo direto, quanto também pode ser um verbo transitivo indireto. Então, tanto faz aqui. Ambos estão corretos. Tanto faz chamei o professor de inteligente, como chamei ao professor de inteligente, certo? Tanto faz essas duas formas. Porque chamar, no sentido de qualificar, ele é uma regência verbal híbrida. Tanto faz essa primeira frase, chamei o professor de inteligente, quanto também chamei ao professor de inteligente, certo? Então, repetindo aqui para vocês, chamar no sentido de classificar, qualificar e nomear, tanto pode ser verbo transitivo direto ou também indireto. Tá ok, pessoal? Então, são dicas bastante importantes para a gente aprofundar nas provas de concurso público. Ok? Resolva essa questão. Vamos lá agora resolver uma questão. A regência verbal, certo, está errada em... Vamos lá descobrir? Simbora. Esquecer. Quando é esquecer pronominal, esquecer, você esquece de algo, né? Quando é pronominal aqui, certo?
Esqueceu-se de algo. Então, esqueceu-se do endereço. Sim, ele pede preposição. Aqui está corretíssimo, certo? Então, não é essa a opção. A segunda opção, simpatizar. Simpatizar, ele pede uma preposição com. Você simpatiza com alguém, certo? Então, aqui também está corretíssimo. Então, não é essa a opção. O filme a que assistimos foi ótimo. Olha aqui a palavra assistir novamente. Assistir, no sentido de presenciar, ver, ele pede sim uma preposição a. E aqui temos a preposição a. O filme a que assistimos. A que assistimos foi ótimo. Então, está correta a frase. Então, não é também essa opção. Faltou-me o quê? Completar aquela página. Sim, está correto. Faltou-me aqui, ele pede apenas um verbo transitivo direto. Faltou-me o quê? Completar aquela página. Está correto, corretíssimo. Então, só resta qual opção? Aspiro um cargo alto, um cargo político. Aspirar aqui no sentido de desejar, né? De você ter ambição, né? Ambição, desejar. Então, nesse sentido, aspirar no sentido de desejar ou ter ambição, ele pede uma preposição a, pessoal. Ele pede uma preposição a. Então, o correto aqui seria aspiro a um alto cargo político. Então, a opção errada é basicamente a letra E. Certo? Fica aí uma dica aqui para vocês. Então, vamos lá resumir, pessoal. Agradar, no sentido de oferecer carinho, certo? Ele é um verbo transitivo direto. O garoto sempre agrada a sua mãe, sempre faz carinho na sua mãe, certo? Verbo transitivo direto. Então, agradar no sentido mais afetivo possível, ele é um verbo transitivo direto. Não pede preposição. Agradar no sentido de satisfazer alguém, certo? Satisfazer alguma demanda de alguém, ele pede sim preposição. As novas propostas não agradaram aos eleitores. Quer dizer, não satisfizeram com os seus eleitores. Né? Então, agradar, nesse sentido de satisfazer aos eleitores, ele sim pede preposição a. Ok? Aspirar. Aspirar, no sentido de sentir cheiro ou solver, ele é um verbo transitivo direto. Ele não pede preposição. Então, eu aspirei aquele inesquecível perfume. Essa palavra é diferente do outro sentido, que é almejar ou desejar. Todos aspiram a um bom cargo dentro da empresa. No sentido de desejar ou almejar, ele é um verbo transitivo indireto, como temos aqui. Agora vamos ao verbo assistir. Todas as noites a enfermeira assistia um enfermo. O que isso quer dizer? Assistir no sentido de prestar atendimento ao enfermo. Né? Então, no caso aqui de cuidar, assistir no caso de prestar atendimento ou cuidar de uma pessoa, ele é um verbo transitivo direto, certo? Ele não pede preposição. Então, todas as noites a enfermeira assistia um enfermo, atendia o doente, cuidava do doente. Né? Então, ele é um verbo transitivo direto. É diferente de ver e presenciar. Todos assistiram ao filme e ficaram encantados com o enredo. No sentido de ver e presenciar, verbo transitivo indireto. E é aquela mesma situação de chamar. Quando você qualifica alguém, certo? Quando você vai qualificar alguém, chame os convidados para a abertura do evento. Basicamente é uma regência verbal híbrida. Tanto faz chamar sem preposição, como também com preposição. Seu pai chamou-lhe de incompetente, certo? Então fica aí uma dica para